No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, Jerusalém tremia sob o peso da Babilônia. Um império invencível, portões caíram, o templo sangrou. Fui arrancado da minha terra. Daniel, um jovem preso ao destino, levado às torres douradas de um reino cruel. Anos de fogo e sonhos, uma estátua colossal. A fornalha rugiu. 3 desafiaram o impossível. Um reino eterno prometido. Então, a queda. Letras de fogo na parede. Eu vi o futuro dos reis, anunciei o fim. Impérios ruíram, leões rugiram, mas Deus reinou. Das cinzas do passado, uma promessa. Os sábios entenderão. Imagine uma cidade dourada ao entardecer, seus muros altos refletindo os últimos raios de sol. Estamos em Jerusalém, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. O ar está calmo, mas há um som distante, um eco que faz o coração apertar. Não é o vento, não é uma celebração. É o som de tamborins e passos, o som de um império que não conhece limites. A Babilônia chegou. Liderados pelo temido rei Nabucodonosor, seus exércitos avançam como uma tempestade que engole tudo pelo caminho. Cidade após cidade caiu diante deles. E agora, os olhos desse conquistador estão fixos em Judá. O que será que ele quer? Ouro? Poder? Ou algo mais profundo? Os portões de Jerusalém não resistiram. Como madeira seca diante de um machado, eles foram derrubados e o caos tomou conta das ruas. Casas queimaram, gritos ressoaram. E no coração da cidade, o templo de Deus, o lugar mais sagrado do povo, foi invadido. Os vasos de ouro, os candelabros, tudo que representava a presença divina, foi arrancado e levado embora, como está escrito em Daniel, capítulo 1, versículo 2. Mas Nabucodonosor não parou por aí. Ele não queria apenas tesouros, ele queria o futuro de Judá. Então, deu uma ordem que mudaria tudo. Tragam os jovens mais brilhantes, os mais fortes, os mais sábios de Israel. Levem os príncipes, os nobres, aqueles sem defeito, para a Babilônia. Vamos moldá-los, ensiná-los nossa língua, nossa sabedoria, nossos costumes. Eles esquecerão seu Deus e servirão ao meu reino. Entre esses jovens estava Daniel, um nome que significa Deus é meu juiz. Um príncipe de Judá, alguém que cresceu ouvindo as histórias de Abraão, Moisés e Davi. Ao lado dele, 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram arrancados de suas famílias, suas casas, suas terras, forçados a marchar pelo deserto sob o sol escaldante. A poeira cobria seus rostos, o vento seco queimava suas gargantas, mas algo dentro deles brilhava mais forte que o cansaço. Será que era medo? Não, era fé. Uma certeza de que, mesmo tão longe de casa, o Deus que guiou seus antepassados ainda estava com eles. O que será que os esperava naquelas terras estranhas? Quando chegaram à Babilônia, o que viram foi de tirar o fôlego. Torres que pareciam tocar o céu, templos colossais cobertos de ouro, jardins que flutuavam como mágica. Os famosos jardins suspensos, uma das maravilhas do mundo antigo. Aquela cidade não era só a capital de um império, era o símbolo do poder absoluto.
Mas esse esplendor vinha com um preço. Os babilônios não queriam apenas prisioneiros, eles queriam transformá-los. Primeiro, mudaram seus nomes. Daniel virou Beltesazar, um nome ligado ao deus pagão Bel. Ananias se tornou Sadraque, Misael agora era Mesaque, e Azarias, Abednego. Nomes hebraicos que honravam o Deus de Israel foram trocados por nomes que ressoavam os deuses da Babilônia. Era como se quisessem apagar quem eles eram, apagando até a memória de sua identidade. Mas a transformação não parou nos nomes. No palácio, as mesas estavam cheias de iguarias que esses jovens nunca tinham visto. Carnes suculentas, assadas com especiarias raras, pães macios, vinhos servidos em taças de ouro, tudo digno de um rei. Era tentador, o cheiro subia pelo ar, quase impossível de resistir. Só que havia um detalhe. Essa comida tinha sido oferecida aos ídolos da Babilônia, aos deuses falsos que Nabucodonosor adorava. Comer daquilo não era só encher o estômago, era como dizer: eu aceito sua cultura, seus deuses, seu poder. Será que eles iam ceder? Será que tão jovens e tão longe de casa iam esquecer tudo o que acreditavam? Foi aí que Daniel tomou uma decisão que mudou tudo. Ele olhou para aquela mesa farta e sentiu algo no coração, uma voz que dizia: não se curve! Com coragem que não vinha dele mesmo, ele foi até o chefe dos eunucos, o homem responsável por cuidar deles, e fez um pedido ousado. Por favor, nos deixe comer só legumes e beber água por 10 dias. Depois, veja como ficamos comparados aos outros jovens que comem a comida do rei. O chefe ficou preocupado. E se o rei visse esses jovens magros e fracos? Nabucodonosor não perdoava falhas. Mas, por algum motivo, quem sabe um toque de curiosidade ou até um favor divino, ele concordou. 10 dias se passaram. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego comeram apenas vegetais simples e água pura, enquanto os outros se deliciavam com as riquezas do palácio. Quando o prazo acabou, todos foram chamados para uma inspeção. O que aconteceu foi incrível. Os rostos deles estavam mais saudáveis, os olhos mais vivos, os corpos mais fortes que os dos outros jovens, como está escrito em Daniel, capítulo 1, versículos 15 e 16. Não foi por causa dos legumes, mas por causa de um Deus que os sustentou, que provou que não precisam das riquezas de um rei terreno para brilhar. Nabucodonosor ficou impressionado, e logo esses 4 começaram a se destacar na corte. O que começou como uma invasão cruel, um exílio forçado, virou o palco de algo maior. Esses jovens não eram só prisioneiros. Eles eram uma luz no meio da escuridão. A Babilônia podia ter o ouro, os exércitos, os jardins suspensos. Mas Daniel e seus amigos tinham algo que ninguém podia tirar. Um Deus que nunca os abandonava. E isso, meu amigo, era só o começo de uma história que atravessaria reis, impérios e até o próprio tempo. Como será que esses jovens enfrentariam os desafios que estavam por vir? Como a fé deles os levaria tão longe em uma terra tão hostil? A resposta está logo à frente, em um caminho cheio de sonhos, fogo e promessas que ressoam até hoje. Essa história te inspirou? Deixe seu like como um sinal de gratidão e se inscreva para continuar recebendo mensagens que vão tocar seu coração. Os anos passaram na Babilônia e Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não eram mais apenas jovens exilados. Eles cresceram, aprenderam a língua dos caldeus, dominaram a sabedoria daquele povo, e algo impressionante aconteceu. Eles se tornaram estrelas na corte de Nabucodonosor. O próprio rei notou que esses 4 eram diferentes. Em Daniel, capítulo 1, versículo 20, está escrito que ele os encontrou 10 vezes mais sábios que todos os magos e astrólogos do reino. Será que era só inteligência? Ou havia algo maior por trás disso? Um poder que ia além dos livros e das aulas? A resposta estava prestes a ficar clara. Uma noite, Nabucodonosor acordou com o coração disparado. Ele teve um sonho, mas não era um sonho qualquer. Era algo grande, algo que o deixou inquieto, como se o futuro batesse à sua porta. O rei chamou seus sábios, magos
astrólogos, adivinhos e deu uma ordem que ninguém esperava. Contem-me o que eu sonhei e o que significa. Os homens ficaram pálidos. Como assim? Interpretar um sonho já era difícil, mas adivinhar o sonho antes? Eles trocaram olhares nervosos e disseram: Ó rei, viva para sempre. Conte-nos o sonho e nós explicaremos. Mas Nabucodonosor não estava para brincadeira. Não, ele respondeu. Vocês têm que me dizer o sonho e o significado. Se acertarem, ganharão riquezas. Se falharem, serão cortados em pedaços e suas casas virarão cinzas. Será que o rei estava testando os sábios? Ou será que ele mesmo tinha esquecido o sonho e precisava de ajuda? Os magos imploraram: Isso é impossível. Só os deuses sabem o que está na mente de um homem. Nabucodonosor ficou furioso. Se vocês não podem me ajudar, então não servem para nada, ele gritou, e decretou a morte de todos os sábios da Babilônia. E adivinha quem estava na lista? Daniel e seus amigos. Quando a notícia chegou, Daniel não entrou em pânico. Ele foi até Arioque, o chefe da guarda, e perguntou: Por que essa sentença tão dura? Arioque explicou o problema, e Daniel pediu um tempo. Ele voltou para casa, chamou Sadraque, Mesaque e Abednego, e juntos eles fizeram algo simples, mas poderoso. Oraram. Pediram ao Deus do céu que revelasse o mistério. Será que Deus ouviria tão longe de Jerusalém? Será que ele se importava com esses jovens em uma terra estranha? Naquela noite, o céu respondeu. Em uma visão, Deus mostrou a Daniel tudo o que Nabucodonosor tinha sonhado e o que significava. No dia seguinte, Daniel foi levado ao rei. Ele disse: Nenhum sábio, nenhum mago, nenhum astrólogo pode fazer o que você pede. Mas há um Deus no céu que revela segredos, e ele me mostrou o seu sonho. Nabucodonosor ficou em silêncio, os olhos fixos em Daniel. O que você viu, rei, foi uma estátua gigante, brilhante e imponente. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, a barriga e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados de ferro e barro. De repente, uma pedra caiu do céu, sem mãos humanas, acertou os pés da estátua e a destruiu completamente. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, tudo virou pó, levado pelo vento. E a pedra? Ela cresceu até se tornar uma montanha que cobriu a terra inteira. Esse foi o seu sonho, disse Daniel. Como está em Daniel, capítulo 2, versículos 31 a 35. Mas o que significava? Daniel continuou: Rei, você é a cabeça de ouro. Seu império é forte, glorioso, sem igual. Mas depois de você virão outros reinos, cada um mais fraco que o anterior. A prata, o bronze, o ferro misturado com barro. No final, Deus vai trazer um reino eterno, representado por essa pedra que nunca será destruído. Ele não passará de um povo para outro, vai durar para sempre. Nabucodonosor ouviu cada palavra, e algo mudou. Ele se levantou do trono, olhou para Daniel e disse: Verdadeiramente, o seu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele promoveu Daniel a governador de toda a província da Babilônia e chefe dos sábios, como está em Daniel, capítulo 2, versículo 48. Será que o rei tinha entendido? Será que ele aceitaria que seu poder não era eterno? A resposta veio rápido. Nabucodonosor ficou impressionado, mas seu coração ainda estava cheio de orgulho. Ele mandou construir uma estátua colossal, toda de ouro, com mais de 27 metros de altura, e a colocou na planície de Dura. Não era só a cabeça de ouro, como no sonho, mas tudo, um símbolo de que ele queria seu reino para sempre. Então, reuniu príncipes, governadores, juízes, todos os líderes do império, e deu uma ordem solene. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa e de todos os instrumentos, curvem-se e adorem a estátua. Quem não obedecer será jogado numa fornalha de fogo ardente. A música tocou, milhares caíram de joelhos, o ar vibrou com o poder do rei. Mas, no meio daquela multidão, 3 figuras ficaram de pé: Sadraque,
Mesaque e Abednego não se curvaram. O que será que os levou a desafiar o rei mais poderoso do mundo? Será que eles sabiam o preço que pagariam? A história de Daniel estava apenas começando a ganhar forma. Um sonho revelado, uma promoção inesperada. E agora, um teste de fogo se aproximava. O que Nabucodonosor faria com essa rebeldia? E como Deus responderia a esses jovens que escolheram a fé acima de tudo? O palco estava montado. As chamas já começavam a crepitar ao longe. E o destino desses homens estava prestes a mostrar que o poder humano, por maior que seja, não é páreo para um Deus que move montanhas e escreve o futuro. A planície de Dura estava cheia de vida e som. A estátua de ouro, com mais de 27 metros de altura, brilhava sob o sol da Babilônia, um desafio ao próprio céu. Nabucodonosor, o rei que conquistou nações, reuniu seus príncipes, governadores e sábios para um momento de glória. A ordem era clara. Quando a música tocar, trombetas, flautas, harpas, todos os instrumentos, curvem-se e adorem a estátua. Quem desobedecer será lançado numa fornalha de fogo ardente. O som ecoou, e milhares caíram de joelhos, como uma onda dourada diante do rei. Mas, no meio daquela multidão, 3 figuras permaneceram de pé: Sadraque, Mesaque e Abednego. Os jovens de Judá não se moveram. Será que eles não ouviram? Será que não tinham medo? Os babilônios notaram logo. Alguns correram até Nabucodonosor e apontaram: Ó rei, viva para sempre! Esses judeus que você colocou como governadores, Sadraque, Mesaque e Abednego, não obedeceram. Eles não adoram seus deuses, nem se curvaram à estátua. O rosto do rei ficou vermelho de raiva. Ele chamou os 3 e chamou-os diante do trono e perguntou: É verdade que vocês não se curvam? Vou dar uma última chance. Quando a música tocar novamente, adorem a estátua. Se não, vão para o fogo. Será que o rei achava que eles cederiam? Será que ele subestimou a força que os guiava? Os jovens não hesitaram. Com vozes firmes, responderam: Ó Nabucodonosor, nosso Deus pode nos livrar da fornalha, mas, mesmo que ele não faça isso, nunca adoraremos sua estátua. Está escrito em Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 18. O rei ficou furioso. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, até as chamas dançarem como uma fera faminta. Soldados fortes amarraram os 3 e os jogaram no fogo. As chamas eram tão intensas que os homens que os carregaram morreram queimados. Para todos era o fim, mas o que aconteceu em seguida, ninguém podia imaginar. De repente, Nabucodonosor se levantou do trono, os olhos arregalados. Não jogamos 3 homens no fogo? Ele gritou. Sim, ó rei! Responderam os guardas. Então por que vejo 4? Eles estão soltos, andando no meio das chamas, e o 4º parece um filho dos deuses. A multidão olhou para a fornalha, boquiaberta. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá, vivos, com uma figura brilhante ao lado deles. O rei chamou: Saiam, servos do Deus Altíssimo. Eles saíram, e nem um fio de cabelo estava queimado, nem um cheiro de fumaça nas roupas. Como diz Daniel, capítulo 3, versículo 27. Será que era um milagre? Será que o fogo perdeu seu poder diante de algo maior? Nabucodonosor caiu de joelhos. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nenhum outro pode libertar assim. Ele os promoveu ainda mais na Babilônia e decretou que ninguém falasse contra esse Deus. Mas será que o rei tinha aprendido a lição? Será que ele entendia que seu poder não era absoluto? O tempo diria. Anos depois, Nabucodonosor teve outro sonho. Chamou Daniel e contou. Vi uma árvore gigante, tão alta que tocava o céu, cheia de frutos para todos. Mas um anjo gritou: Corte a árvore, espalhe seus frutos, deixe o toco amarrado com ferro e bronze, que ele viva como animal por 7 tempos, até reconhecer que o Altíssimo governa os reinos dos homens. Daniel ficou sério. Ó rei, a árvore é você. Sua grandeza alcança o mundo, mas Deus vai te humilhar.
Você viverá como animal, comendo grama, até aprender quem manda de verdade. Arrependa-se, seja justo, talvez isso mude seu destino, como está em Daniel, capítulo 4, versículos 20 a 27. Nabucodonosor ouviu, mas seu coração permaneceu duro. 1 ano depois, ele caminhava no palácio, olhou para a Babilônia e disse: "Não é esta a grande cidade que eu construí com meu poder?" Naquele instante, uma voz do céu trovejou: "Seu reino acabou, sua mente mudou." Ele caiu no chão. Virou um homem selvagem. Por 7 anos, viveu nos campos, com cabelo como penas e unhas como garras, comendo grama como um boi. Depois de 7 anos, algo mudou. Nabucodonosor levantou os olhos para o céu. Sua razão voltou e ele exclamou: "Louvado seja o Altíssimo! Seu domínio é eterno e ninguém segura sua mão. Seu trono foi restaurado, mas ele nunca mais foi o mesmo." Está em Daniel, capítulo 4, versículos 34 a 37. Será que finalmente entendeu? Será que o rei mais poderoso do mundo reconheceu que seu poder vinha de cima? A Babilônia ainda brilhava como uma joia, mas o coração de seu rei tinha sido transformado. A história desses jovens e desse rei estava longe de acabar. O fogo não os consumiu, e a loucura ensinou a Nabucodonosor uma verdade eterna. Mas o que viria a seguir? Um novo rei subiria ao trono, um banquete mudaria o destino, e Daniel seria chamado novamente para revelar segredos que abalariam o império. A glória da Babilônia parecia eterna, mas algo sussurrava nas sombras: tudo que sobe, um dia cai. E o Deus que salvou no fogo e humilhou o orgulho estava apenas começando a mostrar seu plano. O tempo passou e Nabucodonosor não estava mais no trono. A Babilônia, ainda a joia do mundo, agora era governada por Belsazar, um rei arrogante que não aprendeu com o passado. Enquanto ele festejava, uma sombra crescia no horizonte. Os medos e persas, liderados por Ciro, o conquistador, marchavam em silêncio. Mas Belsazar não tinha medo. As muralhas da cidade eram altas, os portões fechados, o rio Eufrates corria como um escudo natural. Então, ele decidiu dar um banquete para 1000 de seus príncipes. Música enchia o ar, vinho jorrava em taças e o rei resolveu ir além. "Tragam os vasos de ouro e prata", ele ordenou, "aqueles que meu avô tirou do templo de Jerusalém. Vamos beber neles em honra aos nossos deuses." Será que ele não sabia o que estava fazendo? Será que achava que podia zombar do Deus Altíssimo? No meio da festa, o riso parou. Os instrumentos silenciaram. Uma mão sem corpo apareceu, flutuando na escuridão, e começou a escrever na parede do palácio. Letras de fogo brilhavam: Mené, Mené, Tekel, Uparsim. O rosto de Belsazar ficou branco como a morte, seus joelhos tremiam. O que significava aquilo? Ele gritou: "Chamem os sábios, os magos, os astrólogos. Quem decifrar isso ganhará púrpura, ouro e poder." Mas ninguém entendia. Os homens mais inteligentes da Babilônia olhavam as palavras e balançavam a cabeça. Até que a rainha-mãe entrou e disse: "Há um homem neste reino, Daniel. Ele resolveu mistérios no tempo de Nabucodonosor. Chame-o." Daniel veio, agora mais velho, mas com a mesma firmeza nos olhos. Belsazar perguntou: "Você pode ler isso?" "Guarde suas riquezas", respondeu Daniel. "Eu falo por causa de Deus." E então ele apontou para a parede. "Ó rei, seu avô foi grande, mas quando se encheu de orgulho, Deus o humilhou. Você viu isso e ainda assim pegou os vasos sagrados. Zombou do Deus que dá vida. Por isso, essa escrita apareceu. Mené. Deus contou os dias do seu reino e acabou com ele. Tekel. Você foi pesado na balança e perdeu. Uparsim. Seu império será dividido entre os medos e persas. Está em Daniel, capítulo 5, versículos 25 a 28. O silêncio tomou a sala. Será que Belsazar percebeu tarde demais? Naquela mesma noite, o plano de Ciro se cumpriu. Ele desviou o rio Eufrates e seus soldados marcharam pelo leito seco, entrando na cidade sem resistência.
Belsazar foi morto, a Babilônia caiu, como um gigante que desmorona em um piscar de olhos. O império que parecia eterno virou pó, e os medos e persas tomaram o poder. Dário, o Medo, foi colocado como governador da Babilônia, e Daniel, com sua sabedoria e integridade, continuou em alta posição. O novo rei o exaltou acima de todos os príncipes e sátrapas. Mas o sucesso traz inveja, não é? Será que a paz duraria? Os governantes da Babilônia não suportavam ver um hebreu tão poderoso. Eles procuraram erros em Daniel, mas não encontraram nada. Ele era justo, fiel, incorruptível. Então, tramaram em segredo. Sabemos que Daniel ora ao seu Deus todos os dias. Vamos usar isso contra ele! Foram até Dário com palavras doces. Ó rei, viva para sempre! Faça um decreto. Por 30 dias, ninguém pode orar a nenhum deus ou homem. Só a você. Quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Dário, lisonjeado, assinou sem ver o plano por trás. A lei dos medos e persas era imutável. Será que Daniel mudaria por causa disso? Quando soube do decreto, Daniel não hesitou. Subiu ao seu quarto, abriu as janelas para Jerusalém e orou 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Seus inimigos o vigiavam e correram até Dário. Ó rei, Daniel desobedeceu. Ele ora ao seu Deus. O coração de Dário afundou. Ele percebeu o erro, mas a lei não podia ser quebrada. Passou o dia tentando salvar Daniel, mas ao pôr do sol não havia saída. Com tristeza, ordenou: levem-no à cova. Os leões rugiam, seus olhos brilhavam na escuridão. Dário olhou para Daniel e disse: que seu Deus, a quem você serve, te livre. A pedra foi colocada sobre a cova, selada com o anel do rei. Será que era o fim? Naquela noite, Dário não dormiu. Ao amanhecer, correu até a cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, ele te salvou? Uma voz calma respondeu: ó rei, viva para sempre. Meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me tocaram. Dário mandou tirá-lo dali. Daniel saiu sem um arranhão, como está em Daniel, capítulo 6, versículos 21 a 22. Os inimigos de Daniel foram jogados na cova e devorados em instantes. O rei declarou a todo o império: temam o Deus de Daniel. Ele salva, liberta e faz maravilhas. Daniel prosperou sob Dário e depois sob Ciro. Mas a história não parava ali. Impérios caíam, reis mudavam. E Daniel ainda tinha um papel a cumprir. Visões do futuro começavam a surgir. Sonhos que iam além da Babilônia, além da Pérsia. O que Deus mostraria a esse homem que enfrentou fogo e leões? O palco estava pronto para algo maior, algo que ressoaria através dos séculos. Daniel já tinha visto muito: a queda de Jerusalém, o fogo da fornalha, a loucura de Nabucodonosor, a escrita na parede, os leões silenciados. Mas o que estava por vir ia além de reis e impérios. No primeiro ano de Belsazar, enquanto a Babilônia ainda reinava, Daniel teve um sonho que o deixou tremendo. Ele viu o mar agitado por ventos furiosos e dele saíram 4 bestas estranhas. A primeira, um leão com asas de águia, perdeu as asas e ganhou um coração humano. A segunda, um urso com 3 costelas na boca, erguido de um lado. A terceira, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. E a quarta, a mais terrível, com dentes de ferro e 10 chifres, destruindo tudo. Um chifre pequeno surgiu, com olhos humanos e uma boca que falava coisas arrogantes. O que eram essas criaturas? Será que representavam o futuro? A visão mudou. Daniel viu tronos no céu, e o ancião de dias sentou-se, com vestes brancas como neve e um trono de fogo. Milhares o serviam, milhões estavam diante dele, e os livros foram abertos. Então,
veio um como o Filho do Homem, nas nuvens, recebendo domínio eterno, como está em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Um anjo explicou: essas 4 bestas são 4 reinos que governarão a terra. O último será o mais cruel, mas seu poder acabará, e o reino será dado aos santos do Altíssimo para sempre. Daniel acordou pálido. Será que ele entendia tudo? Será que essas visões falavam só do passado dele ou do nosso futuro? Anos depois, no reinado de Dário, Daniel abriu os pergaminhos de Jeremias e leu que o exílio de Judá duraria 70 anos. Ele caiu de joelhos e orou: ó Deus, perdoa nosso povo, nós pecamos, mas ouve-nos e restaura Jerusalém. Enquanto orava, o anjo Gabriel desceu e disse: Daniel, você é amado. 70 semanas estão determinadas para teu povo, para acabar com o pecado e trazer justiça eterna. O Messias virá, mas será morto, e tempos difíceis seguirão até o fim, como em Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Palavras misteriosas, cheias de promessa e julgamento. Será que Daniel via o Salvador? Será que ele sabia quando tudo isso aconteceria? No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, outra visão veio. Daniel jejuou por 3 semanas, sem comer iguarias ou beber vinho. Na margem do rio Tigre, ele viu um homem de linho, com olhos como chamas e voz como o rugido das águas. Daniel caiu sem forças, mas o ser o tocou e disse: não temas, vim te mostrar o que virá no fim dos tempos. Ele falou de guerras entre reis, de um líder cruel que blasfemaria contra Deus, mudaria leis e tempos, e traria uma tribulação como nunca se viu. Mas então, Miguel, o grande príncipe, se levantará, e teu povo será salvo. Muitos que dormem no pó acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, como em Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 3. Será que esse era o fim da história? Será que Daniel via a luz no fim do túnel? O anjo terminou: fecha essas palavras, Daniel, e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão, o conhecimento aumentará, mas os sábios entenderão. Descanse, pois no fim dos dias você receberá tua herança. Daniel ficou em silêncio, o coração cheio de perguntas. Ele viu impérios subirem e caírem, Babilônia, Pérsia e outros que viriam. Viu o Messias, a tribulação, a ressurreição. Mas acima de tudo, viu que Deus governa. Reis passam, nações desmoronam, mas o reino do Altíssimo é eterno, inabalável. Uma montanha que enche a terra, como a pedra do sonho de Nabucodonosor. A trajetória de Daniel terminou assim, com um olhar para o infinito. Ele enfrentou reis, desafiou o fogo, silenciou leões e carregou visões que atravessam séculos. O que começou com um jovem arrancado de casa virou uma história de fé que desafia o tempo. A Babilônia caiu, a Pérsia passou, mas as palavras seladas por Daniel ainda ressoam. Será que elas falam do nosso tempo? Será que os sábios de hoje entenderão? Uma coisa é certa: o Deus que guiou Daniel nunca mudou. Ele ainda salva, ainda revela, ainda reina. E agora, o que você faz com essa história? Reflita, compartilhe, viva essa inspiração. Se ela tocou seu coração, mostre ao mundo que a fé de Daniel ainda brilha. Levante-se, seja luz e que Deus te guie nessa trajetória.